A Rádio Avivamento apresenta um estudo bíblico profundo, fiel às Escrituras, para a edificação da fé e crescimento espiritual. Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai fazer um mergulho em um material assim, denso, fascinante, sobre dois profetas do Antigo Testamento que, vamos ser sinceros, não costumam estar nos holofotes, né? Naum e Sofonias. Pois é. E a nossa missão aqui é descompactar essa análise, sabe? Tentar achar a essência do que eles dizem sobre justiça, juízo e, o que é mais surpreendente, sobre graça. Exato. E eles são chamados de profetas menores, mas olha, o recado deles é gigante. E, honestamente, bem desconfortável. Ah, com certeza. Pense assim, Naum é basicamente a sentença de morte de uma superpotência da época, o Império Assírio, com a capital Nínive. Certo. Daí Sofonias vira a câmera para dentro de casa. Ele anuncia um dia de acerto de contas universal, o grande dia do Senhor, que começa, olha só, com o próprio povo de Deus. Uau. O que é fascinante e até um pouco assustador é o retrato de Deus que surge disso tudo. Ele é, ao mesmo tempo, um porto seguro para quem confia nele e o terror absoluto para os inimigos. Não dá para colocar numa caixinha, sabe? Ok, vamos desempacotar isso porque a imagem já é forte. Para situar quem está ouvindo, qual era o cenário? O que estava acontecendo no mundo quando Naum, digamos, pegou o microfone? Olha, é fundamental entender o contexto para não achar que é só um Deus raivoso falando do nada. Naum está profetizando contra Nínive, a capital da Assíria. E aqui tem um detalhe, assim, crucial. Qual? Isso acontece uns 150 anos depois da história de Jonas, lembra? Lembro, claro. Jonas pregou lá e eles se arrependeram. Isso, a cidade inteira se arrependeu e foi poupada. Mas o comentário do Lopes martela num ponto. Aquele arrependimento foi um evento, não foi uma transformação de verdade. Ah, entendi. Não é força de expressão, De certo? forma alguma. A arqueologia confirma isso. Eles não só matavam, eles faziam da morte um espetáculo de terror psicológico. Tipo o quê? O comentário menciona práticas como esfolar prisioneiros vivos, empalar pessoas em estacas na frente das cidades, arrancar línguas. Chegaram a construir pirâmides de crânios humanos para todo mundo ver. Meu Deus. A Assíria era o terrorismo de Estado institucionalizado. Então, a mensagem de Naum, ela não é um chamado ao arrependimento, é uma notificação judicial. Acabou o tempo. Acabou. O veredito já foi dado. A paciência divina, que é imensa, sabe? Ela chegou ao fim. Então, é quase como se fosse Jonas Parte 2. Só que o estúdio decidiu que a sequência seria um filme de desastre, sem final feliz para a cidade. A chance deles já era. É isso. Perfeita analogia, é exatamente isso. É a lei da semeadura e da colheita, só que em escala geopolítica. A nação que viveu pela espada, pelo terror, pelo saque, agora vai provar do próprio veneno. Pesado. E Sofonias, ele chega com a mesma mensagem, só que para outro endereço. Sofonias pega essa ideia de juízo e a transforma em algo universal. Ele fala do dia do Senhor e o comentário destaca que a linguagem usada de uma catástrofe cósmica, quase um reset do mundo comparável ao dilúvio. Certo. Mas aí vem a virada que bagunça a nossa cabeça. Que é? O juízo começa pela casa de Deus. Antes de acertar as contas com as outras nações, Deus aponta o dedo para Judá e Jerusalém. Espera aí, por quê? Eles não eram o povo escolhido? Qual era o problema ali? Esse é o ponto central. A acusação de Sofonias é devastadora, porque ela expõe a podridão que estava lá dentro. Primeiro, idolatria descarada, adorando deuses cananeus, tipo Baal e Milcom. Segundo, o sincretismo, que talvez seja ainda pior. Eles tentavam fazer um mix religioso. Acendiam uma vela para Deus e outra para os ídolos. Queriam o Deus de Israel como um amuleto, mas sem largar os rituais pagãos que eram, sei lá, mais convenientes. Uma fé flex que se adapta ao gosto do cliente. Isso soa assustadoramente familiar. Exatamente. E o terceiro pecado que o comentário aponta como mais grave era a apatia espiritual.
Sofonias descreve pessoas que eram basicamente ateus práticos. Como assim? Eles diziam no coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Ou seja, Deus se tornou irrelevante, uma peça de decoração no templo. E o texto ressalta algo crucial. O pecado deles era mais grave porque eles tinham a revelação, eles conheciam a lei. Pecar na ignorância é uma coisa, pecar com a luz acesa é outra, completamente diferente. Isso nos joga numa camada mais profunda, né? Além da geopolítica, da religião da época. O que essa análise do Lopes revela sobre a natureza de Deus e, por consequência, sobre o coração humano? Porque parece um espelho bem incômodo. Totalmente. Sobre Deus, o comentário revela um ser que está longe de ser um observador cósmico indiferente. Em Naum, ele é descrito como zeloso e vingador. São palavras que assustam a gente. Sim. Mas que no contexto significam que ele tem um compromisso apaixonado com a justiça. Ele não tolera a maldade para sempre. Ele é tardio em irar-se, o que mostra a paciência dele, mas a frase seguinte é o contraponto: e jamais inocente ou culpado, não tem impunidade no tribunal dele. Mas e a bondade? Fica difícil enxergar a bondade no meio de tanta destruição. É aí que entra a beleza da tensão. No meio da descrição da tempestade do juízo, Naum solta uma das frases mais lindas do Antigo Testamento. Ele diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. É a mesma tempestade. A mesma. Para os arrogantes e opressores é terror e destruição. Para os que se abrigam nele é proteção. O mesmo evento, duas experiências opostas. O caráter de Deus não é contraditório, é complexo. Ele é tanto o juiz implacável da maldade quanto o refúgio seguro para os aflitos. É um retrato realmente intenso. E o coração humano, esse não sai bem na foto de jeito nenhum, né? Nem um pouco. O comentário faz quase uma autópsia da condição humana. Em Nínive, através de Naum, a gente vê a anatomia do orgulho. A cidade é personificada dizendo: eu sou a única, e não há outra além de mim. É a soberba pura. É a soberba do poder absoluto, a ilusão de ser inabalável, de ser o centro do universo. É a criatura querendo sentar no trono do Criador. É a raiz de toda opressão, essa autodeusificação. E em Judá, com Sofonias é o mesmo problema. Em Judá vemos algo mais sutil, mais interno, e talvez por isso mais perigoso. A anatomia da decadência. Não é o orgulho que grita, é a indiferença que sussurra. É a tendência humana de negociar a verdade, de diluir a fé, de fazer as pazes com a cultura ao redor até que não sobre mais nada de autêntico, sabe? Se Nínive representa a rebeldia explícita, Judá representa a falência interna, o apodrecimento da alma. E os dois caminhos levam à autodestruição. Certo. Agora, o comentário do Hernandes Dias Lopes é cristão, então ele inevitavelmente faz a ponte para quem lê esses textos com os olhos no Novo Testamento, onde Jesus entra nessa história toda de juízo e destruição. Essa é a virada hermenêutica fundamental da análise. Não são só histórias de um Deus vingativo do Antigo Testamento. Elas são a preparação do palco para a chegada do Messias. Como assim? Em Naum, o comentário sugere que a destruição dos inimigos de Deus, como Nínive, é um pré-requisito para o estabelecimento do reino. Pensa bem, para a paz reinar, o opressor precisa ser removido. E aí vem o detalhe espetacular. Ao celebrar a queda do tirano, Naum diz: eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que proclama a paz. Essa frase, a gente conhece essa frase de outros lugares. Exatamente a mesma linguagem que o profeta Isaías usa e que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, aplica diretamente à pregação do Evangelho de Jesus. Entendi. A boa nova original era a libertação de um tirano terreno. A boa nova final, em Cristo, é a libertação da tirania cósmica do pecado, da morte e do diabo. A vitória sobre Nínive é um trailer, um prenúncio da vitória definitiva de Cristo na cruz. Aqui é onde fica realmente interessante. A gente pega um texto sobre guerra e vingança e encontra um eco do Evangelho.
E em Sofonias, como o terrível dia do Senhor se conecta com a mensagem de Cristo? Se em Naum a gente vê o prenúncio da vitória, em Sofonias a gente vê o processo do juízo e da purificação que essa vitória traz. O dia do Senhor aponta diretamente para o juízo final, onde Cristo é o juiz de todas as nações. Só notícia ruim, então. Parece, né? Mas é aí que vem a reviravolta mais bonita de todas no final do livro. Depois de anunciar fogo e destruição, Sofonias 3 muda completamente o tom. Deus promete que vai purificar e restaurar um remanescente. Certo. E esse remanescente não é só de Israel. Ele diz que vai reunir gente de todos os povos que o servirão de comum acordo. Isso é a igreja, é a descrição da igreja antes mesmo dela existir, precisamente. É uma antecipação clara da quebra do muro entre judeus e gentios que acontece em Cristo. A purificação do juízo não é para aniquilar, mas para criar um novo povo unido. E o clímax absoluto está em Sofonias 3, verso 17. O que diz lá? O profeta descreve Deus no meio do seu povo redimido, não com ira, mas com alegria. Diz que ele exultará sobre ti com júbilo, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com brados de alegria. O comentário chama essa passagem de forma brilhante de o João 3,16 do Antigo Testamento. Uau! É a revelação do coração de Deus. Um pai que se alegra imensamente com a restauração dos seus filhos. Algo que só se torna plenamente visível no amor sacrificial de Jesus. É maluco pensar que um texto de milhares de anos atrás consegue acertar em cheio em coisas que a gente vive hoje. Então vamos trazer para o chão da vida. Qual a aplicação prática de profecias tão antigas e, vamos ser honestos, tão duras? O que a gente faz com isso tudo? A primeira implicação, e talvez a mais urgente, é uma dose de realidade e esperança. A justiça, no fim, vai prevalecer. O comentário deixa isso claro. Nenhum sistema opressor, nenhuma cultura arrogante, nenhuma pessoa que semeia crueldade fica impune para sempre. Isso é. Para quem vive num mundo que parece caótico, injusto, onde os maus parecem prosperar, essa é uma âncora, sabe? É a certeza de que a história tem um dono e ele não é indiferente ao sofrimento. Isso é um consolo, sem dúvida. Mas também soa como um aviso bem sério. E é exatamente esse o segundo ponto. É um alerta potencial contra a apatia espiritual. A condenação de Sofonias aos indiferentes é um soco no estômago da nossa época. Totalmente. A maior ameaça à nossa fé, muitas vezes, não é a perseguição declarada. É a corrosão interna, o tanto faz, a irrelevância prática de Deus no nosso dia a dia. O chamado para buscar o Senhor, que ecoa em Sofonias, é um chamado urgente para acordar dessa anestesia espiritual. E a esperança, em meio a tanto juízo e alerta, onde a gente encontra a esperança para continuar caminhando? A esperança, e isso é contraintuitivo, não está em escapar do juízo de Deus, mas em se submeter à sua purificação. O final de Sofonias é pura graça. Mostra que o objetivo final de Deus nunca é a destruição pela destruição. O fogo do juízo é o fogo de um ourives, que queima a escória para revelar o ouro. O objetivo é criar um povo purificado, humilde, que aprendeu a confiar nele e que vem de todos os cantos do mundo. Um povo em quem ele encontra prazer e alegria. Então a implicação é que a disciplina, o acerto de contas, não é o fim da história. De jeito nenhum. A disciplina e o juízo não são o ponto final. São a ponte para a alegria da redenção. A implicação prática é que, mesmo nos momentos mais sombrios da vida, quando tudo parece estar desmoronando, a mão de Deus pode estar, na verdade, trabalhando, desconstruindo nossas falsas seguranças para nos dar a única segurança verdadeira, Ele mesmo. É impressionante como esses textos antigos têm uma mensagem tão afiada. A soberania de Deus sobre a história, a inevitabilidade da justiça, o perigo mortal da indiferença e, no fim das contas, uma promessa de restauração.
e de uma alegria divina que transcende todo o caos. Sim. E a jornada que esses dois profetas nos mostram é poderosa. Ela começa com a demolição de tudo o que parece seguro: impérios, riquezas, orgulho nacional, até religiosidade de fachada. É uma desconstrução. É um processo doloroso de desconstrução, mas não termina no entulho. Termina com a reconstrução de algo infinitamente mais belo e duradouro. Uma comunidade global, purificada, unida não por etnia ou poder, mas em adoração ao Deus que é, ao mesmo tempo, justo e salvador. Isso levanta uma questão final, quase pessoal para quem está ouvindo. Se o padrão de Deus é esse, de trazer beleza a partir das cinzas, como que, nas nossas próprias vidas, os momentos de maior desconstrução, de maior juízo, aqueles momentos em que nosso mundo parece ruir, podem ser, na verdade, o prelúdio dolorido, mas necessário, para uma purificação e uma alegria que a gente nem imaginava ser possível. É algo para se pensar.